Vocês estão bem aí? Estão felizes? O Bruno me contou essa história que ele me conheceu na época da faculdade, mas ele é mais velho que eu, tá? Ele vai fazer 29, que eu tô sabendo, eu tenho só 28. Mas eu tô parecendo mais velho que ele, né? Gente, meu nome é João, eu sei que talvez a maioria talvez não me conhece. Sou lá de Balneário Camboriú, na verdade eu moro lá desde 2018. Antes eu morava em São Paulo, fiz faculdade lá, como o Bruno falou. E eu estou desde 2019 plantando uma igreja lá chamada Igreja Meta. E nós somos uma igreja bem jovem, tão jovem que eu sou o ancião da igreja. O pessoal brinca que eu sou um ancião lá, porque além de ter 28, eu sou casado com a Rebeca e sou pai de 2 meninas, que é a Lua e a Hope. E da próxima vez eu vou trazer elas comigo. A gente ama Recife, a gente ama Pernambuco, Nordeste, como eu falei para vocês. Minha esposa diz que quando eu fico muito bravo, eu viro um nordestino. Que ela fala que eu começo a falar as gírias igualzinho aqui. E eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade, porque além de estar plantando uma igreja lá, muito daquilo que a gente está fazendo lá hoje, eu tive inspiração em vocês e acompanhando a vocês a ponte à distância. E hoje, eu não faço muito isso. Mas como eu sei que essa é uma conferência especial para pessoas especiais, eu coloquei um nome nessa mensagem hoje. O nome dessa mensagem é Em Busca de um Único View. Hoje nós vivemos em uma sociedade que cada vez mais visualização, views tem grande valor. Você conseguir chamar a atenção de alguém, captar essa atenção, é algo que hoje em dia, além de ser algo que muitas pessoas estão buscando, isso também tem valor financeiro, isso traz capital para as pessoas. Hoje a gente estava conversando na hora do almoço, rindo e falando das lives de NPC, né? Que loucura! Mas aquilo gera retorno financeiro para as pessoas, por mais louco que isso pareça. Nós chegamos em um tempo, como sociedade, que quando eu era criança, quando eu era mais novo, meu sonho era ser jogador de futebol. Talvez o pessoal mais velho aí também tinha esse mesmo sonho. Hoje, quando eu converso com as crianças da igreja, pergunto, o que você quer ser quando crescer? YouTuber. Mudou, cara. Eu queria ser tão jogador de futebol que uma vez eu vim jogar aqui contra o Sport Recife, acredita? E a gente perdeu de 7-1. Mas eu fiz o único gol, então tá tudo bem, né? Mas é esse tempo que nós estamos vivendo, que visualização é algo importante para as pessoas. É um lugar de reconhecimento. E isso aconteceu muito por causa do fenômeno das redes sociais. Gente, hoje a gente tem muitas redes sociais. Você consegue ter na palma da sua mão caminhos diversos, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Kawaii, TikTok, eu nem sei se tem mais, deve ter um monte mais. Eu sou meio ruim de redes sociais, por incrível que pareça. Já estou ficando meio tiozão, né? Mas você vê que isso traz voz para as pessoas. E as pessoas buscam views, visualizações. E para conquistar essas visualizações, as pessoas elas se tornam muitas vezes apelativas, ou criativas, elas começam a estudar como o algoritmo de uma rede social funciona. E até mesmo gente que investe dinheiro com isso. Hoje, meu irmão, ele tem uma agência de marketing, e ele trabalha com pessoas que investem dinheiro nas plataformas digitais para anúncios, né, o famoso tráfego pago. E eu falo assim, cara, que loucura, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Talvez para a maioria de vocês aí, que eu sei que tem aqui jovens, adolescentes e pessoas um pouco mais velhas, para os adolescentes é tipo, cara, eu cresci nessa era, tipo, é muito normal. Mas eu sei que para pessoas que estão um pouquinho mais, assim, realmente o mundo mudou. No entanto, eu estou falando todas essas coisas porque é importante nós, vivendo numa era como essa que nós estamos vivendo, a gente reflita que nós estamos aqui enquanto cristãos
e a nossa grande jornada de vida é que a gente tem que se concentrar em buscar um único view. E esse é o view de Deus. Sabe, essa é a nossa grande responsabilidade. Sabe, todos os nossos esforços deveriam ter como objetivo uma única audiência, uma única visualização. Sabe, eu não estou aqui para advogar contra redes sociais, não é isso. Mas que nós precisamos ter olhos para as coisas mais importantes. Que nós precisamos ter olhos para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa intimidade com Jesus. Sabe, e como o nome da conferência é Explore o Ordinário, né? Eu queria pegar um texto muito comum, que a gente fala, repete, a gente tem ele na ponta da língua, mas a gente não vive ele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 6, no versículo 5. Mateus 6, 5 diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Irmãos, esse trecho é o trecho, de algo muito importante para nós cristãos, que é o nosso manual de vida, que é o Sermão do Monte. E esse texto é muito precioso, porque apesar de ser simples, de você conhecer ele, talvez de ver várias pregações sobre isso, e até mesmo no seu dia a dia você falar isso, procure o Senhor do secreto. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida que eu gosto de pensar, e eu falo isso, que nós cristãos evangélicos vivemos e falamos muitos clichês que nós deixamos de viver. Nós temos respostas prontas para muitas coisas, mas nós não vivemos esses clichês que está na ponta da nossa língua. E esse texto, ele é um texto que apesar de ser reconfortante, por ter um Deus, um Pai, que nos espera no lugar secreto, ele também é um texto que nos confronta. Pelo fato que ele começa trazendo essa fala de, olha, não seja como os hipócritas, que estão orando na frente nas sinagogas. Ele está falando aqui sobre a motivação. Ele está falando aqui sobre como orar. E aí eu queria trabalhar, talvez, aqui 3 perguntas hoje. A primeira é, qual é a audiência que nós estamos buscando? Sabe, ele está falando assim, olha, em vez de você buscar a audiência das pessoas em pé, nas sinagogas, orando, chamando a atenção para si, você deveria buscar uma vida de oração em que a sua audiência, em que o view que você espera é de um só. Sabe, e infelizmente, muitas vezes na nossa vida cristã, a nossa espiritualidade é baseada naquilo que as pessoas pensam a respeito de nós. Nós nos tornamos, às vezes, pessoas espirituais para que a gente possa ser reconhecido. Sabe, lá na igreja, é normal, toda igreja é assim. Às vezes eu estou ali esperando para pregar, no momento de adoração, com as mãos levantadas, e eu vejo alguém da mídia vindo. E aí eu fico assim, ó. Aí quando o pessoal da mídia chega, tem os super espirituais. O que ele faz? Nesse momento, ele, né? Na hora que eu vejo o caminho da mídia chega, eu falo, porque ela nunca vai ter foto minha. Porque eu falo, cara, nós precisamos encontrar um caminho para um lugar secreto com Deus. E, obviamente, um culto é uma adoração pública, é um culto ao Senhor que nós fazemos em comunidade. Mas o que esse texto nos diz é que nós precisamos encontrar um caminho na nossa vida ordinária. Sabe, nós precisamos entender que como seres humanos, como cristãos, como criaturas criadas por Deus, nós não podemos só deixar com que a nossa liturgia faça parte dos nossos cultos, mas Deus nos criou para que nós fôssemos pessoas litúrgicas na nossa vida.
Sabe, nós precisamos encontrar esse caminho. E para isso, a primeira coisa que ele nos questiona é a motivação do nosso coração. Sabe, eu estava falando aqui, eu estou escrevendo um livro sobre dons espirituais, e eu amo dons espirituais. O Bruno falou, na época da faculdade, eu era aquele cara que terminava a aula e ia para a capela, e não ficava lá só, lá tem uma capela lá na faculdade que a gente fez, e eu sempre estava naquela capela, orando e esperando a próxima vítima. Que eu ficava lá esperando alguém para orar, e quantas vezes naquela faculdade, no meio de uma universidade, eu orava por um enfermo e aquele enfermo era curado. Quantas vezes a gente pegou uma faquinha de serra para tirar gesso da perna de alguém porque aquela pessoa tinha recebido uma oração e o poder do Senhor tocou e curou a vida dela. E isso, eu sei que isso é extraordinário, mas qual é a nossa motivação para essas coisas? Será que hoje a nossa motivação, né, eu acho muito engraçado que hoje em dia tudo parece ser motivo para a gente gravar, tudo é instagramável, né? Porque as pessoas fazem isso. Eu acho engraçado que às vezes aparecem uns vídeos, sei lá, no TikTok para mim, pessoa orando e bota uma legenda, tipo assim, cara, você acha que ninguém percebeu que você está com olhos fechados orando só para gravar e tal? Mas, por quê? Porque hoje é essa busca por esse tipo de visualização. Mas eu quero te perguntar hoje, qual é a audiência que você está buscando? Qual é a audiência mais importante da sua vida? Sabe, quantas vezes eu fui em um culto e eu falava, Deus, usa esse homem para falar comigo. Que ele aponte para mim, me entregue uma palavra no meio de todo mundo. Quantas vezes nós temos essa mentalidade? Mas quando nós entendemos que na nossa vida nós estamos aqui para a audiência de um, nós começamos a entender que aquele Deus, o nosso Deus, é de fato um Deus que nos vê. Nós falamos, eu creio em um Deus onisciente, onipotente, onipresente, e na nossa vida diária, muitas vezes, nós perdemos a consciência divina, nós perdemos a consciência da presença. Irmão, nós precisamos entender que enquanto você está no seu escritório, na sua sala de aula, na sua baia de trabalho, sabe, no seu consultório, Deus está ali. E você está fazendo isso diante dEle. Em 1 Tessalonicenses vai dizer que uma das coisas que agrada a Deus é o nosso trabalho. Sabe, lá na nossa igreja, como a gente tem muitos jovens, e às vezes os jovens, eles falam, eu quero servir ao Senhor no ministério, eu quero servir ao Senhor no ministério, eu quero ir para a vida ministerial. E eu falo assim, cara, você quer ser um grande homem de Deus? Você quer ser uma grande mulher de Deus? Eu quero, João, eu quero. Então antes você tem que aprender a ser um homem e uma mulher. Porque sabe qual é o problema? Muitas vezes nós queremos ser um homem de Deus, mas nem homem nós nos tornamos, nós somos meninos. E eu falo, então vai e aprende a trabalhar. Vai, pega um emprego, começa a ganhar seu dinheiro, administrar suas finanças. Tem muita pessoa, muito homem, ele fala, eu quero ser um homem de Deus. Cara, qual é a conta que você paga? Você paga a conta do seu celular? Eu pago o meu Disney Plus. Irmãos, nós precisamos ter um discurso coerente com a prática. Sabe, e por isso que eu te pergunto, qual é a sua motivação? Deus tem sido a sua busca? Deus tem sido a sua audiência principal? Muitas vezes nós estamos numa igreja e queremos chamar a atenção de um líder, de um pastor, de alguém, para que ele reconheça em nós aquilo que Deus depositou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se Deus olhou para você, e Deus já reconheceu algo na sua vida, você não precisa que outras pessoas reconheçam. Por isso que nós precisamos viver para a audiência de um só. A segunda pergunta que eu queria trazer para você é, quem você tem adorado no seu dia a dia? Porque se você olhar para quem você adora no seu dia a dia, você vai descobrir para quem você está se importando. Você vai olhar e descobrir a primeira pergunta. Não, eu vivo para a audiência de um só. Como que é o seu dia a dia? Como que é a sua vida de disciplinas espirituais? Como o Guilherme falou aqui da palavra, eu quero hoje focar principalmente na sua vida de oração. Como é a sua vida de oração? Sabe, nós precisamos nos atentar à importância de uma vida de oração. A palavra de Deus que nós acabamos de ler diz, cara, vá para o seu secreto, busque Deus,
o Deus que está no secreto. Muitas vezes nós falamos, eu quero Deus, eu quero mais de Deus na minha vida. E a palavra diz assim, busca Ele no secreto, porque Ele está lá, te esperando. Mas é muito difícil, porque meu pastor diz que a vida de oração é uma vida de guerra. Orar é difícil, irmão. Por isso que fala que os cristãos no primeiro século, a igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina, perseveravam na oração, porque se fosse fácil não precisava perseverar. Vida de oração é difícil. Hoje de tarde mesmo eu fui orar, acordei, fui dormir 1h, acordei às 3h, peguei o voo, cheguei aqui, almocei, falei, não, eu estou super bem, eu estou tranquilo. Compartilhei com o pessoal, estou tranquilo, vou chegar, comecei a mexer no computador, mexer no celular, de repente eu falei, vou orar um pouco e... Quantos de nós passamos por isso? Mas nós precisamos aprender um caminho de perseverança na nossa vida de oração. Porque é no nosso dia a dia que a gente vê a importância que nós damos para Deus. Tem gente que é muito espiritual no culto. Tem gente que é espiritual quando tem mais gente. Que é o recebe por osmose. Mas espiritual mesmo é quando a gente olha para a nossa vida diária. Eu gosto de dizer na nossa igreja, que igreja a gente não vê nos cultos, igreja a gente vê entre os cultos. Cristianismo não é algo para ser vivido no domingo, cristianismo é algo que a gente vê entre os domingos. Sabe, nós precisamos nos perguntar se nós temos encontrado Deus na nossa rotina. Sabe uma maneira muito fácil de você ver isso? Sabe uma maneira muito fácil de você olhar para o seu dia a dia e descobrir se Deus tem sido adorado nele? Olhe para os seus talentos. Olhe para o seu tesouro, para as suas finanças. E ore para o seu tempo. Onde você tem depositado o seu tempo? Onde você tem depositado suas finanças? Onde você está depositando a sua energia, a sua juventude, os seus talentos? João, vida de oração é muito difícil mesmo, porque você não sabe o quão difícil a minha vida é. Eu trabalho, eu estudo, eu não sei o quê. Eu também sei que se você abrir o seu celular agora e ir lá naquela aba lá que mostra quantas horas você fica no celular, lá vai revelar muito de quem é o seu Deus. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas, irmãos. Nós precisamos perseverar em uma vida de oração. Nós precisamos perseverar em adquirir uma vida de consciência da presença de Deus. Sabe, isso é muito importante para nós, porque é no nosso dia a dia que a gente tem a oportunidade de conhecer a Deus de maneira profunda. Você viu, que o Bruno disse que eu morei em São Paulo durante 5 anos, e aquela cidade me deixou meio louco. Saí de lá, tive um burnout, e aí eu fui morar em Santa Catarina. E quando eu fui morar em Santa Catarina em 2018, eu falei assim, Deus, eu preciso morar num lugar que mude todo esse aspecto da minha saúde mental. E eu fui morar numa vila de pescadores. Eu morava, sem brincadeira, meu quarto era aqui, o mar era ali. Tinha dia que eu não conseguia dormir com o barulho da onda. E eu ia lá, puxava peixe para pegar tainhas com os pescadores, e lá não tinha internet. Não tinha internet, não tinha Wi-Fi. 4G era mínimo. E a única coisa que eu tinha para fazer era ler a Bíblia e orar. E 6 meses assim, mudou e transformou a minha vida. Eu lembro que ainda no primeiro mês, todo aquela ansiedade, aqueles sentimentos de cansaço, de sobrecarregado, eu estava transformado. Irmãos, nós precisamos acreditar em algo que está escrito na palavra, mas muitas vezes nós duvidamos. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu não sei se você tem acompanhado o que tem acontecido lá em Israel nesse instante. Sabe, eu hoje estava conversando com a minha esposa, a gente tem 2 filhas e a gente ama criança. E a gente estava abalado, a gente conversando com o outro abalado. E a gente se sente nesse lugar muitas vezes de incapacidade, de não ter o que fazer. E várias vezes o Senhor está me lembrando, João, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós precisamos acreditar no poder da oração. Sabe, quando algo dá de errado na sua vida, para onde você vai? Qual é o primeiro lugar que você corre?
Sabe, quando nós estamos passando por uma dificuldade, muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é abrir o celular, procurar na agenda assim, dos contatos, quem eu posso procurar, quem pode me socorrer, para quem eu vou mandar mensagem. Você sai procurando todo mundo para conversar, para se abrir, e a última pessoa a ser lembrada é a única pessoa que pode de fato resolver o problema, Deus. Nós precisamos reordenar isso na nossa vida. Nós precisamos colocar e ter essa ótica de que Deus quer nos encontrar no nosso dia a dia. Sabe, eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu morava com meus pais. Era um menino mesmo. E eu tinha muito tempo para ter vida devocional. Cara, eu passava o dia orando, lendo a Bíblia, ouvindo podcast, tendo tempo com Deus. E aí, quando eu comecei a vida de homem, de hominho, trabalhar, acordava cedo, pegava 1h30 de ônibus, ia depois sair do trabalho, ia para a faculdade, eu falava, meu Deus, onde que eu vou encontrar tempo na minha agenda para Deus? Mas aí eu descobri que Deus, Ele quer ser encontrado na nossa vida ordinária. Quantas vezes dentro do ônibus, eu levava minha Bíblia e ficava lendo, porque afinal, 1h30 dentro do ônibus, eu tenho que aproveitar alguma coisa. E eu ia lendo a minha Bíblia, e eu orando. E quantas vezes, na minha baia de trabalho, trabalhava em um banco, sentado na minha baia de trabalho, botava um fone de ouvido, estava ali trabalhando, e de repente caía a presença de Deus, eu ficava em lágrimas, tinha que ir para o banheiro. Sabe, nós precisamos adquirir uma vida com essa consciência da presença de Deus, desse desejo de Deus nos encontrar no dia a dia. Agora, a terceira pergunta que eu tenho para você é qual tem sido o conteúdo das suas orações. Ele vai dizer assim, olha, não seja pessoas que oram ao Senhor com repetições, como rezas, você só está repetindo, você nem sabe o que você está falando. Ele está falando aqui do conteúdo das nossas orações. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que no fim, na hora que o Cordeiro, o único, aquele que foi achado digno, os anciãos, sabe, os seres viventes que estão na sua presença, eles vão estar com harpas e taças nas suas mãos. E essas taças vão estar cheias das orações dos santos. Irmãos, nesse instante, nos céus, quando nós fechamos nossos olhos e encontramos um lugar de oração, existem seres que estão colhendo as nossas orações, e reservando e guardando ela em taças. Agora eu quero te provocar. O que tem dentro da sua taça? Dentro da taça, talvez da maioria de nós, tem um carro, tem uma casa, tem um casamento, tem uma oportunidade de emprego. Será que é isso que nós vamos encontrar nos céus, quando nós nos depararmos com as nossas orações? Porque deixa eu te falar uma coisa, irmãos, para muita gente, sucesso na vida é você crescer, estudar em um bom lugar, estudar bastante, passar num vestibular, conseguir entrar numa boa faculdade para fazer um bom curso. O que é um bom curso? O curso que Deus tem para você? O curso que você gostaria de fazer? Não, o curso que dá dinheiro. E aí você vai fazer o curso na faculdade que dá dinheiro, e aí você termina esses 4, 5, 6 anos, aí você sai, agora você conseguiu um bom estágio, uma boa vaga de trabalho, e agora você está crescendo dentro de uma empresa, até que você encontra o homem ou a mulher da sua vida, e agora você casa com essa pessoa. E aí quando você casa, a primeira coisa que as pessoas dizem, quando vem o filho? E aí você agora entra nesse casamento, e agora você vai ter filhos. E aí você começa a ter filhos, e aí daqui a pouco você fala, eu tenho que trabalhar mais, eu preciso ter mais dinheiro, porque eu quero uma casa melhor, um carro melhor, uma escola melhor para os meus filhos, e quando eu morrer, no fim da minha vida, eu preciso deixar uma conta bem gordinha, como herança para os meus filhos. Que vida miserável. Irmão, se você é um cristão e a sua vida tem como objetivo, esperança, somente as coisas desse mundo, você está errado, cara. Nós precisamos encontrar Deus na nossa vida ordinária, mas nós precisamos lembrar que nós servimos a um Deus extraordinário.
Nós, sim, temos que buscar o Senhor dentro, às vezes, da nossa mesmice da nossa vida. Ontem, antes de vir para cá, eu estava dando uma arrumada na casa, porque minha esposa está viajando. E hoje eu estou aqui em cima, pregando para vocês. Mas ontem eu estava arrumando a minha casa, encontrando a fralda da Lua, perdida no vão do sofá. Mas Deus está na nossa vida ordinária. Gente, tem uma coisa que hoje a maioria das pessoas odeia, que é constância. As pessoas odeiam rotina e eu amo isso. Eu tenho rotinas muito parecidas todos os dias. Sabe o que me ajudou para fazer uma rotina bem estabelecida? Obviamente, buscar ser uma pessoa disciplinada, mas comecei, sabe com o quê? Com o meu corpo físico, indo para a academia, me alimentando melhor. Eu sei que isso parece às vezes, nossa, que coisa chata, mas você vai observar que nas coisas chatas da vida você encontra Deus. Isso é maravilhoso. Às vezes outro dia eu estava na academia, e eu estava fazendo lá algum exercício, crucifixo, e aí de repente eu olhei para uma menina, uma menina estava andando na academia, calma, não pense besteira, e aí eu escutei Deus falando, eu tenho uma palavra para ela. Aí eu falei, não Deus, na academia não, assim, na igreja você pode me usar, assim, em outro lugar, mas na academia, eu venho todo dia. Aí Deus, eu quero que você fale com ela. Eu cheguei e falei, desculpa, meu nome é João, eu sou pastor de uma igreja, eu escutei algo de Deus a seu respeito, não sei se vai fazer sentido. E eu falei aquilo que Deus tinha falado com ela. Nossa, faz total sentido. Eu me batizei nesse final de semana, e Deus está fazendo algo na minha vida. E aí ela falou, me passa seu Instagram que eu vou te seguir. Aí eu falei, beleza. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei com a minha esposa, que você não sabe o que aconteceu, eu estava na academia, e aí eu entreguei uma palavra para a menina, e aí ela me seguiu no Instagram, eu falei, inclusive vou olhar o Instagram dela. Na hora que eu abri o Instagram, a menina tinha 1 milhão de seguidores. E ela estava falando assim, gente, Deus está me perseguindo, até na academia. E aí no outro dia eu cheguei na academia, aí eu estou vendo que as pessoas estão me olhando estranho. Aí uma personal chegou perto de mim, muito lindo aquele gesto. Aí eu fui, dei um devocional de presente, incentivando as pessoas ao início da caminhada. Aí outro chegou para mim e falou, cara, você não teria outro daquele para me dar também não? Aí eu falei, sabe quando você já começa... Eu falei, cara, está acontecendo a mesma coisa que na faculdade. Na faculdade eu entrava na sala de aula, andava, o pessoal, é o crente, é o de Jesus. Mas aí todo mundo às vezes te zomba por isso. Mas no dia da prova, irmão, no dia de prova de matemática financeira era uma loucura. Ora por mim, por favor. Mas você vai observar que na nossa vida, na faculdade, na academia, hoje eu olho para a vida da minha esposa e eu falo, cara, eu não conseguiria ser metade do pastor que eu sou, que já é bem pouco, se não fosse a minha esposa, cuidando das nossas filhas com tanto amor, tanto carinho. Sabe, a vida ordinária, ela tem algo lindo, mas é no ordinário da vida que nós encontramos a extraordinariedade de Deus. Sabe, é nesses momentos que você está numa academia que Deus pode te usar, de uma maneira sobrenatural. Agora, irmão, para isso nós temos que nos perguntar, será que as minhas orações têm sido orações regadas da palavra de Deus? Será que as minhas orações têm sido orações bíblicas? Você já experimentou orar salmos? Irmãos, esse ano nós temos uma sala de oração na nossa igreja, e nós temos uma certa ligação com o IHOP em Kansas City, que é a Casa Internacional de Oração. E esse ano eu estava lá no mês de abril, e algo me deixou assim, realmente impactado. Não o fato que eles oram 24 horas por dia, 7 dias na semana, há 24 anos, que isso é uau! Mas quando eu cheguei na sala de oração, as primeiras fileiras, uma galera jovem, idosos, cabelo branquinho, com as mãos levantadas, e adorando ao Senhor de verdade.
E quando eu olhei para aquilo, eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Eu não quero ser aquele tipo de crente que fala, agora eu sou um crente muito maduro, essas coisas é para o primeiro amor. Isso é ridículo. Mas eu quero ser um cristão que quando eu estiver com meus cabelos branquinhos, orando, adorando, fervoroso pelo Senhor, as pessoas olham e falam, cara, o que esse velhinho viu que eu não vi? Eu brinco com o pessoal da nossa igreja, com a minha esposa, eles acham, o clima fica pesado quando eu falo isso lá, que eu falo que eu penso muito na minha morte, no meu enterro, e eu falo que no dia do meu enterro eu sei que as pessoas choram geralmente, mas eu queria que rolasse tipo um culto, sabe, um culto de avivamento, assim, a galera orando, glorificando a Deus, e eu falo que eu quero que esteja escrito na minha lápide, João Eudes queimou até o fim por Jesus. Sabe, será que... E é muito lindo isso que eu estou falando, né? É legal. Mas se isso não for acompanhado de uma vida diária, ordinária, perseverante, constante, de oração, intimidade, busca por Deus, é tudo hipocrisia. Então, eu me pergunto, e eu tenho me perguntado sempre, qual é o conteúdo das minhas orações? Agora, para ir concluindo, eu comecei falando sobre redes sociais, né? Sobre a importância que nós damos para views, visualizações, seguidores. Isso hoje em dia é algo importante para muitos. Agora, você já imaginou você investir o seu tempo, os seus talentos, os seus tesouros, depositar tudo de si em um trabalho, em um vídeo, uma apresentação? Daqui a 2 semanas nós vamos ter a conferência da nossa igreja. E eu estou olhando a galera com o radinho ali, eu falo, cara, essa galera deve estar cansada. Essa galera está correndo, porque aqui você está desfrutando, mas esse povo já sofreu muito. Cara, a galera está cansada e tal, e eu estou pensando, agora você imagina, todos esses patrocinadores, toda a logística, tudo isso que está acontecendo aqui, e apenas uma pessoa aparecesse aqui. Para muitos de nós, obviamente isso não teria sentido, a não ser que essa pessoa fosse Jesus. Da mesma maneira que nós podemos fazer isso tudo, e aparecer muita gente, e se Ele não estiver aqui, nada faz sentido. Por isso que hoje nós, obviamente, muitos eu acredito aqui devem trabalhar com redes sociais, mídia, marketing. Imagina você se esforçar para gravar um vídeo, fazer um DVD, gravar um podcast, fazer um vídeo, fazer arte, e de repente, apenas uma pessoa visualizasse, apenas uma pessoa curtisse. Aos olhos de todos, isso seria o quê? Um fracasso. Você ia ficar triste, você ia ficar mal. Mas, quando nós vivemos uma vida cristã, entendendo que nós estamos aqui para a audiência de um só, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, tudo que nós vivemos é diante de uma pessoa, é diante de um Deus, e tudo isso faz sentido. Sabe por que eu estou falando isso? Porque apesar de muitas vezes nós vivermos uma vida buscando aprovação, buscando que as outras pessoas vejam algo em nós, no fim de tudo isso aqui, quando tudo isso chegar ao fim, no glorioso dia do Senhor, nós estaremos diante de uma única visualização. Nós teremos apenas um view. Será Jesus diante de nós. Será os olhos de Cristo olhando para você, olhando para os seus olhos. E nesse dia, no glorioso dia do Senhor, no dia pelo qual a nossa esperança deve ser depositada, a volta de Jesus,
o motivo pelo qual nós fazemos todas as coisas. Nesse dia, você vai escutar alguma coisa dele. Esse único viu vai fazer um comentário sobre a sua vida. E nesse dia ele vai dizer para você: eu não te conheço, afasta-se de mim. Ou ele vai te olhar e dizer: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. E sabe como isso é definido, irmãos? Na nossa vida diária e ordinária. Sabe, a palavra de Deus diz que no fim de todas as coisas, pessoas chegarão até Jesus falando: em seu nome, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, curei pessoas. Ele vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Ou seja, pessoas que amaram mais as mãos de Deus e o que Deus poderia fazer do que o próprio Deus. Mas também a palavra de Deus diz que aquele servo que foi fiel, com os talentos que Deus colocou em suas mãos, ele vai olhar para esse servo e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, desfruta. Sabe, isso é maravilhoso. Um Deus que se fez homem, que veio em forma humana, e agora a nossa fidelidade faz com que esse Deus glorioso, no fim, reparta da sua própria glória conosco. Sabe, eu sei que talvez soa um pouco pesado, mas eu quero te fazer refletir essa noite. Será que você, no seu dia a dia, na sua vida ordinária, você tem construído uma relação íntima com Deus? Que Ele olha e fala para você: eu te conheço. Eu te conheço. Ou Ele vai falar para você: afasta-te de mim. A palavra de Deus diz, o salmista fala que, quando ele fala aquele salmo da onipresença de Deus, ele fala: eu tentei fugir para o alto lugar, eu tentei fugir para as profundezas, mas lá tu estavas, porque você me teceu ainda no ventre da minha mãe. Nós servimos a um Deus que nos conhece, mas será que nós temos cultivado uma vida de continuar sendo conhecido de perto por esse Deus, íntimos dele? E isso não quer dizer, irmãos, o quão influente você é. Isso não quer dizer quanto de dinheiro você tem na conta. Isso não quer dizer a cidade que você nasceu, a família que você nasceu, o bairro que você mora, o carro que você tem, ou o meio de transporte que você tem. Não quer dizer os seus status sociais. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Você vai lembrar da passagem de 1 Samuel 16, que Samuel chega até a casa de Jessé, e Deus fala com ele que ele queria ungir um dos filhos de Jessé, e Jessé começa a trazer os seus filhos, e Deus começa a falar: não, esse eu não aprovei, não é esse, e no fim Samuel já está: meu Deus. Eu acho tão interessante essa passagem que fala que o próprio profeta, quando ele vê o primeiro filho de Jessé, ele pensa: é esse, porque fala que ele era alto, bonito, em formosura. Até o profeta Samuel estava errado. E aí no fim ele fala: você não tem mais filhos? Acabou? Não tem mais nenhum? Ele fala: tem um pastorzinho, está esquecido no campo. Nem lembrava dele, para aquele momento especial, aquele banquete que eles deveriam ter feito ali para Samuel, porque eles estavam recebendo o profeta na casa deles. E ele: olha, a gente não vai sentar enquanto esse menino não vir aqui. E ele fala que quando Davi chega, a palavra de Deus diz que aquele era o escolhido, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não está apegado na aparência, mas Deus olha o coração.
Sabe, irmão, por isso que eu estou te falando, não importa a sua condição social, não importa a família que você cresceu, não importa, o que importa é se você tem sido alguém segundo o coração de Deus. Se você tem cultivado uma vida segundo o coração de Deus. O quão importante Deus é para você. Sabe, eu sei que hoje, eu sou pastor de uma igreja, eu sou casado, tenho 2 filhas, e eu vivo numa cidade que é a cidade mais cara do Brasil. Sabe, eu sou bem pouquinho influente nas minhas redes sociais, mas para muitas pessoas isso é, uau, que legal. Mas, irmão, se no fim de todas as coisas, na hora que eu olhar nos olhos do meu amado, quando eu encontrar com Ele, se eu não escutar dele, servo bom e fiel, nada disso aqui vai ter feito sentido. O que nós escutaremos dele? Como nós temos cultivado uma vida diante de Deus? Sabe, eu quero realmente que você saia daqui essa noite desafiado a estabelecer um ritmo de vida de oração, a estabelecer um ritmo de vida de devoção diária, de intimidade com Deus. Eu sei que para muitos aqui, você não tem uma vida de oração. E para você, se eu falar, gente, vamos aqui reunir para orar 1 hora, você vai ficar até doido, você não vai saber nem o que orar. Sabe qual é o meu desafio? Comece a orar 5 minutos por dia. 5 minutos é muito fácil. Tem muita gente que eu falo, comece a orar 5 minutos por dia. Muito fácil. Quanto você ora? Não oro. Então, 5 minutos já vai mudar, né? Você vai sair do 0. Aí você vai aumentando aos poucos. Deixa eu te ensinar uma coisa. Estabeleça um ritmo na sua vida diária, que você vai conseguir ser saudável com esse ritmo e ser perseverante nesse ritmo por tempos e tempos. Sabe qual é um grande problema na nossa vida cristã? É que nós preferimos ser intensos do que constantes. Nós vamos à conferência, Deus falou comigo, isso aconteceu, e alguém orou, e não sei o quê, e daqui a 2 semanas, meu Deus, o pastor já está preocupadíssimo, o discipulador já está falando, meu Deus. Mas nós precisamos aprender que na nossa vida, se nós buscamos constância, nós também encontraremos intensidade. Nós encontraremos uma vida fervorosa na nossa constância. Sabe, eu tenho mais um pouquinho de tempo, 2 minutos, pelo que eu estou vendo. Eu queria terminar orando. Queria que a gente pudesse orar juntos aqui essa noite. Então eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. E é nesse instante você falar com Deus. Sabe, eu sei que talvez alguns de vocês sentem que você está sendo esse servo que não tem sido fiel na sua vida diária. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito dele, o Espírito Santo, ele nos fortalece. Talvez você está aqui essa noite, você está se sentindo cansado, sobrecarregado, desanimado. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão. Eu oro para que no nome de Jesus, o Espírito do Senhor passeie em nosso meio essa noite, infusionando poder, infusionando novo ânimo. Eu oro, Senhor Jesus, para que essa noite nós venhamos nos arrepender de talvez estarmos vivendo uma vida distante do lugar de oração, do lugar de intimidade, fora da presença, da consciência da sua presença. Mas eu oro para que o Senhor renove as nossas forças, nos encha de energia.
Sabe, realmente eu sinto isso no meu coração, não ia orar por isso, mas eu sinto como se algumas pessoas aqui, você tem se sentido cansado, sobrecarregado de fato. Sabe, você está sentindo até a sua saúde mental debilitada. Talvez você mesmo esteja se sentindo com ansiedade, depressivo, mas eu oro no nome do Senhor Jesus, para que o Espírito de Deus passeie em nosso meio essa noite, tocando mente e corações, renovando as forças, Jesus, trazendo, Senhor, cura para aquele que precisa de cura, trazendo ânimo para aquele que necessita de ânimo, trazendo alegria. Eu oro para que o Senhor traga e renove a alegria da salvação, que essas pessoas saiam daqui, Jesus, essa noite, se sentindo, Senhor, amadas, porque não é qualquer um que está esperando no secreto, mas é o Pai, que espera seus filhos amados, em quem Ele tem prazer. E por isso, Senhor, coloque o nosso coração no lugar certo essa noite. Alinhe a nossa vida de oração ao seu coração, Jesus. E renove em nós, Deus, alegria, forças. E nos dê, Deus, um desejo profundo de conhecer o Senhor. Eu oro, Jesus, por um desejo profundo de te conhecer. Um desejo profundo de saber quem o Senhor é, de não olharmos simplesmente para os feitos das suas mãos, mas enxergar o Senhor, Deus, na nossa vida cotidiana e querermos conhecer o teu coração, quem o Senhor é. Traga em nós, Deus, um desejo profundo pela presença. Toque agora, Senhor, em pessoas, que pessoas possam sentir um toque verdadeiramente físico do Senhor, aquecendo corações, esquentando, trazendo de novo, Senhor, fogo, e vivendo a palavra, Jesus, de que nós não podemos apagar o Espírito, mas perseverar numa vida de oração, intimidade e desejosos da presença. Essa é a nossa oração, Jesus. É isso que nós pedimos ao Senhor, declarando alegria e renovo sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Fique com Deus.